pessoal, essa é a nossa segunda aula do módulo 2 da disciplina de técnicas de produção e manejo de culturas agrícolas. Na nossa videoaula anterior, nós falamos sobre as exigências edafoclimáticas, solo, clima, e nessa aula nós vamos falar sobre o preparo do solo e o plantio. E aí vamos ver as questões de preparo da área, escolha da semente e a semeadura. Então vamos lá. Preparo da área. Vou fazer aqui algumas considerações gerais a respeito do preparo do solo. Primeiro é a influência nas características físicas do solo. Então, a complexidade dos fatores envolvidos no sistema agrícola faz com que o efeito dos sistemas de preparo nos parâmetros físicos do solo, ele nem sempre vai ser atingido de maneira desejada. Então, algumas situações podem ocorrer ou não. As diferenças discutidas ou esperadas entre os sistemas de preparo podem sofrer essas variações. Os principais fatores que podem provocar ou não essas diferenças sob o ponto de vista físico são o tipo de solo, o clima, o próprio manejo do solo e o tipo de intensidade de mecanização. Então, esses são os fatores que influenciam aí nas características físicas do solo. As influências nas características químicas, os níveis e a distribuição de nutrientes, eles são influenciados pelo seu manejo, seja pela mudança nas suas características físicas, que interfere nas características químicas. Isso aí vai haver uma movimentação dos íons no solo, ou pela erosão, que provoca a perda dos nutrientes junto com o solo, ou ainda pelas características diferenciadas de trabalho de cada implemento ao distribuir os nutrientes de diferentes modos e profundidades. E outra influência é na produtividade. O preparo do solo, ele influencia na produtividade. De que forma? Por exemplo, a cultura de soja. Sabemos que hoje o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que o excesso dessa atividade, não somente a conservação adequada poderá manter a produtividade da cultura a níveis econômicos, mas a sua exploração a longo prazo. Então, ele tem algumas vantagens aparentes de economia com relação ao menor consumo de energia, proporcionados pelo uso de alguns implementos que preparam o solo superficialmente e que provoca excessiva compactação e erosão. E isso no futuro, inviabiliza o cultivo dessa planta, no caso aqui o exemplo é a soja, em muitas regiões produtoras. Então, esse excesso pode limitar essa produção. Então, como preparar o solo? Então, nós discutimos anteriormente dois sistemas de plantio, o convencional e o sistema de plantio direto, e especificando o preparo do solo para a cultura da soja, algodão, milho, amendoim e feijão. Então, no preparo convencional dessas culturas, a gente pode utilizar essas técnicas tradicionais, que é a remoção da vegetação nativa, a aração, a calagem, a gradagem, a adubação mineral, as capinas, sejam elas, essas capinas podem ser manuais, mecanizadas ou por uso de herbicidas, e controle fitossanitário, que é a aplicação de defensivos agrícolas, para posteriormente efetuar o plantio. Aí vem o arroz. Como é que é feito o preparo do solo para o arroz? O arroz, ele é diferenciado. Ele não entra nesse sistema, ele não já vai direto para a remoção da vegetação nativa, aração, ele não entra antes de adentrar nesses fatores. Precisa fazer o manejo do solo. Ele, no caso do arroz, ele envolve 3 etapas. A primeira atividade consiste no desmanche das taipas da safra anterior. O que são taipas?
taipas são diques construídos em curva de nível. Vamos ver aqui nessa foto. As taipas, elas são construídas realizado com a própria entaipadeira, que é esse implemento acoplado ao trator, ou na ausência desse implemento aí, pode-se usar as grades aradoras e as lâminas frontais também para se construir esses diques. Então, observe que ele acompanha a curva de nível. Então, após esse procedimento, aí sim é realizado o preparo primário, que consiste nas operações que visa principalmente a eliminação e o enterrio da cobertura vegetal. Isso no sistema convencional. Na cultura do arroz irrigado, que é o chamado de inundação, se faz necessária a sistematização da área. Nada mais é que o nivelamento do terreno e posterior fechamento, formando quadros. Geralmente esses quadros eles são retangulares com área de 1 a 2 hectares. Isso aí fica melhor de fazer o manejo nessas áreas de inundação. Quando não é possível realizar essa operação, faz a construção dos diques, né, chamados também aí as taipas, né, popularmente conhecidas como taipa. Essas taipas elas podem ser modernas, que é a taipa moderna ou de perfil baixo e base larga. Geralmente possui 2,8 metros de largura e altura variando de 17 a 20 centímetros, tendo algumas vezes apenas 13. Já as taipas convencionais, as tradicionais, são mais estreitas e geralmente mais altas. Elas possuem entre 1 metro e 1,5 metro de base e 30 a 60 centímetros de altura. Essas taipas elas são altas. Essas taipas altas elas são pouco utilizadas, tá? Então, o que está em uso e que é mais vantajoso é as taipas no método moderno, que permite que os implementos circulem por cima dessas, permitindo que a construção seja feita de forma antecipada. Outra vantagem é a quase inexistência do sulco criado ao movimentar a terra durante a construção dessas marachas, né? O que permite melhorar a produtividade nessa região. Então, a melhor circulação da água nessa área. Então, na cultura do arroz, esse processo ele antecede o manejo do preparo do solo para a implantação da cultura. Então, voltando lá para o preparo convencional, a gente estava falando aí do manejo dado ao preparo do solo para a cultura do arroz, que ele envolve 3 etapas. Então, a primeira etapa ela consiste no desmanche das taipas, né, da safra anterior. Então, foi discutido isso aí anteriormente. O preparo secundário do solo vem em seguida, com o conjunto das operações superficiais subsequentes ao preparo primário. Então, quais são essas etapas? O destorroamento, o nivelamento do terreno, a incorporação de herbicidas, se for o caso, e a eliminação de plantas daninhas no início de seu desenvolvimento. Então, isso aí vai propiciar a fácil colocação das sementes no solo, assim como a sua cobertura, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento inicial das plantas. Em geral, as grades de disco e as de dentes, juntamente com as plainas, são os implementos mais empregados no preparo secundário do solo, na cultura do arroz. Tá? Uma das etapas do preparo secundário do solo para a cultura do arroz irrigado é a sistematização do solo. Sistematização do solo, vocês veem isso aí com um detalhe na disciplina de topografia agrícola. Outro implemento que pode ser utilizado no preparo do solo é a enxada rotativa. Ela, em uma só operação, ela faz 2 etapas, que é o preparo, que é a lavração e engradagem. Ela faz essas duas etapas. Agora, tem um problema que, se você usar esse implemento em alta rotação, ela provoca um impacto muito forte contra o solo e aí vai desintegrando quase totalmente os agregados de maior tamanho. Aí ele vai pulverizar o solo, né? Isso aí deixa o solo sujeito aos processos erosivos, determinando que não se recomende o uso contínuo desse implemento, tá? Então pode ser usado de forma contínua.
E a terceira etapa é a semeadura. Serão detalhados adiante. E no sistema do plantio direto. Na aula anterior, nós vimos todos os conceitos relacionados ao plantio direto. Então já sabemos que o plantio direto é efetuado sem a etapa de preparo convencional, ou seja, da aração e da gradagem. Então é uma técnica que o solo está sempre coberto por restos culturais e plantas em desenvolvimento. Então passa por processos como a semeadura, adubação, eventualmente vai a aplicação de herbicidas. Vai depender muito da região e da condução da área. Então, as vantagens proporcionadas pelo plantio direto na conservação do solo, no menor consumo de energia e até mesmo no aumento da produtividade. Isso aí é bastante evidente. O que eu quero destacar aqui para vocês, alguns pontos pertinentes ao preparo do solo nesse sistema, apesar de todas as vantagens que a gente vem demonstrando, a introdução do plantio direto ela não é fácil. Ela não é fácil de ser viabilizada pelos agricultores. Existem alguns fatores determinantes que contribuem para isso. E quais são esses fatores? O tipo de solo, clima, manejo do solo, o tipo de mecanização e ainda as condições socioeconômicas dos agricultores. Esses fatores eles podem modificar a relação entre o sistema direto e os demais. Então, o manejo do solo e o tipo de mecanização ele pode ser controlado através de planejamento racional das operações de cultivo, enquanto que o clima e o solo são fatores não controláveis e que podem limitar a adoção do sistema de semeadura direta. Então, diferentes tipos de solo respondem de maneiras diferentes ao plantio direto, devido às diferenças em suas propriedades físicas e químicas. O clima, por sua vez, ele afeta a persistência dos resíduos de cultivo sobre o solo. Isso aí influencia a ação dos micro-organismos na decomposição. Poderá ser mais ou menos acelerada em função da interação da temperatura com a umidade. Além dos fatores tipo e manejo do solo, mecanização, clima e condições socioeconômicas dos agricultores, planejamento para a implantação do sistema de plantio direto ele deve contemplar outros fatores, como custos dos insumos, valor econômico dos produtos cultivados, mercado consumidor e disponibilidade de máquinas e implementos agrícolas. Como contornar esses fatores? Existem algumas alternativas para contornar os problemas que ocorrem com a implantação do plantio direto. Vamos listar aqui alguns problemas que podem ocorrer em áreas de plantio direto e as sugestões de como solucioná-los. Primeiro, a área com compactação. Existem duas alternativas a serem seguidas nesse contexto. Primeiro é a utilização de semeador adaptados com facões próximo aos dosadores de semente. Isso aí vai ajudar a romper a camada compactada na linha de semeadura. Esse sistema, no entanto, ele pode causar algum problema na emergência e no estabelecimento da lavoura, porque ele pode proporcionar uma dificuldade na distribuição de sementes a uma profundidade adequada de semeadura. Então, é um equipamento que ele deve estar muito bem regulado. A segunda alternativa, em relação à área com compactação, ela vem sendo testada, que é baseada no uso de alguns tipos de escarificadores. Eles têm um formato das hastes, fazem com que a camada compactada ela seja rompida sem afetar muito o nivelamento do terreno. Esses escarificadores dispensam o uso de grade niveladora. A operação de descompactação preferencialmente deverá ser feita após a colheita e antes da semeadura do próximo cultivo, ou seja, é a rotação de culturas. A segunda é pouca cobertura morta sobre o solo. Nesse caso aí, aconselha-se a adoção de sistema de rotação de culturas que envolve espécies forrageiras. Nós falamos anteriormente que as mais utilizadas são a crotalária, a braquiária e o milho.
Então, essas espécies ela contribuem com uma quantidade abundante de massa seca, de lenta decomposição, propiciando uma cobertura do solo mais duradoura. Um terceiro fator a ser contornado é a concentração superficial de nutrientes. Então, o emprego contínuo do plantio direto, por muitos anos, ele tende a concentrar grandes partes dos nutrientes nas camadas superficiais do solo. Então, os casos que mais chamam a atenção são o fósforo, que tem baixa mobilidade, principalmente nos solos argilosos, e o potássio, que apesar de ser considerado móvel no solo, no sistema de plantio direto ele também tende a se concentrar na superfície. Isso acontece porque a aplicação é feita no sulco e na operação de semeadura, diferentemente do plantio convencional. No quarto caso aí, que a gente pode usar para contornar os fatores, a correção da acidez do solo. Então, o procedimento correto é fazer simultaneamente a correção do solo, a descompactação e a uniformização dos nutrientes no perfil do solo, antes de implantar o sistema de plantio direto. No caso da aplicação de calcário, a quantidade deverá ser baseada em análise química. Então, nós vamos ver aí a parte de adubação, que a gente vai trabalhar essa parte de análise química do solo. Então, isso é feito a uma profundidade e um modo correto. Geralmente se usa o arado, ou se a quantidade for muito elevada, se faz a distribuição, a incorporação desse material, parte com arado e parte com a grade. Então a gente sabe que quanto mais bem incorporado for o calcário, melhor será a correção desse solo. Então, se todos esses procedimentos eles forem tomados, provavelmente não haverá necessidade de nova correção. Isso aí por um bom período de tempo, que não impede, logicamente, que essa análise do solo ela tem que ser feita anualmente para acompanhar esse desempenho do solo. Escolha da semente. A escolha da semente ela é fundamental para garantir produtividade da lavoura. Isso é fato, tá? Semente é um dos principais passos da cadeia de produção agrícola, sendo de extrema importância para determinar o sucesso da lavoura. Então, a estabilidade na produção e a rentabilidade do agricultor ele depende da semente. Por isso, para obter os melhores resultados na época do plantio, vale destacar aqui alguns procedimentos. Primeiro, como escolher a semente ideal e garantir a qualidade. Primeiro, a começar pelo período de aquisição das sementes. Então é necessário se certificar da boa procedência do produto. Não é recomendável adquirir sementes que não tenham certificação adequada, as chamadas sementes piratas, tá? Então tem que ter cuidado nisso. Então, para isso, existem os padrões de qualidade básicos. Quais são esses padrões? A pureza física, a germinação, vigor e a sanidade. Além disso, as sementes piratas são produzidas sem a devida supervisão, podendo haver contaminação genética. E aí vai ter o oferecimento de variedades e híbridos desconhecidos e não recomendados, tá? Então vai ter aí uma população de planta totalmente desregulada. Cada espécie vegetal ela possui um padrão mínimo que a entidade certificadora exige para que a semente possa ser comercializada, sendo os principais deles a porcentagem de germinação, pureza física, contaminação por outras sementes, teor de água e contaminação por patógenos. É importante também saber que se a semente é adequada à região de cultivo, isso é um fator importantíssimo. Se tem ciclo apropriado para o tempo de produção desejado e além de avaliar a resistência da semente contra pragas e doenças. Então, isso é primordial na escolha da semente. Qual o cuidado para garantir uma lavoura produtiva? Quais os cuidados necessários? Então, essa etapa ela necessita de muita atenção para garantir essa produtividade da lavoura. Então, a semeadura é um processo fundamental no estabelecimento, seja de qualquer cultura. Então,
se faz necessário muita atenção e cuidado, e é nesse momento que o potencial produtivo da sua lavoura começa a ser definido. Então, para que esse processo seja realizado de maneira adequada, eu elenquei aqui alguns cuidados essenciais que o produtor precisa ter na semeadura para garantir uma população uniforme em sua plantação. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, atenção ao solo. Então, o solo deve ser profundo, com textura média, topografia plana, leve declividade, além de possuir boa drenagem e aeração. Isso nós vimos na escolha da área. Quando esses fatores eles estão presentes, então a gente evita a erosão e o desenvolvimento da cultura ela é mais eficiente. Tá? Por quê? Porque a cultivar pode explorar melhor o solo e ter acesso a mais nutrientes e água. O outro fator é a temperatura do solo. O ideal é que a temperatura do solo ele esteja entre 20 e 30 graus. Mais precisamente 25 graus. Essa temperatura muito abaixo ou acima, ela vai prejudicar o desenvolvimento inicial, né? Tornando a germinação e a emergência mais lenta. Outro ponto importante é a umidade do solo. Quando o assunto é a umidade do solo, é importante que ele esteja aí entre 50% e 85%. Por quê? Isso aí vai garantir a germinação, tá? Em um menor tempo e também ele vai estabelecer um estande inicial mais uniforme e mais rápido. Um outro fator é certificar que a profundidade da semeadura está adequada, né? Então os implementos de plantio, as semeadeiras, elas têm que estar muito bem reguladas. E aí com a profundidade aí entre 3 e 5 centímetros de profundidade. Quanto mais rasa a profundidade, maior a possibilidade da semente ficar exposta ao estresse climático. Por outro lado, se muito profundo, também não são interessantes, pois dificultam a emergência do grão. Então, esse processo é importante que o limitador de profundidade esteja bem regulado, né? Pois assim acompanha o relevo do solo, tá? E mantém a profundidade correta e uniforme. Outro fator é o espaçamento ideal. A semeadura ela deve ser feita em linhas e o espaçamento recomendado entre elas deve ser de 40 a 60 centímetros. Gente, essa questão de espaçamento vai depender da cultura. Quando a gente for trabalhar mais adiante a questão de densidade de plantio, a gente vai ver essa questão de espaçamento entre linhas e entre plantas. Ok? E é uma atenção aqui com relação à semeadura, que a população de plantas acima ou abaixo do recomendado pode causar perdas, e vai ter uma redução de produtividade. Então não adianta adensar demais, ter planta demais, um stand superior ao recomendado pelo fabricante, e aí você vai ter uma redução de produtividade. Outra questão muito importante é a adubação correta. Faça a adubação correta. Então é imprescindível o acompanhamento da adubação. É importante que seja distribuído esse adubo ao lado e abaixo da semente. Então a máquina está bem regulada para isso. Porque se o adubo ele tiver contato direto com a cultivar, ele vai prejudicar a absorção de água. Ele vai matar a plântula em desenvolvimento, tá? E aí realizar o monitoramento de pragas e doenças. Jamais esquecer de realizar esse monitoramento de pragas e doenças. Então o técnico responsável pela lavoura ele tem que estar lá todos os dias no período da semeadura e também toda a fase de desenvolvimento da cultura. O momento de ação para controlar é muito importante e vai definir a sua eficiência. Então tem aqui uma plantadeira ela articulada, que é a Plant Center Big Farm. Tem 15 linhas de 45 centímetros. Então observe o trabalho dela. Isso é um sistema de plantio direto,
Observe o movimento dos discos trabalhando em cima da palhada, efetuando os cortes e acompanhando o nivelamento do solo. Então, nós vimos que o preparo do solo influencia nas características físicas, químicas e produtivas da lavoura. Vimos também as etapas e diferenças no preparo do solo no sistema convencional e plantio direto. Na cultura do arroz, a sistematização e a construção de taipas antecedem as práticas de preparo do solo. Vimos que para a implantação do sistema plantio direto existem fatores determinantes para o sucesso do sistema. Existem algumas alternativas para contornar o problema que ocorre com a implantação do plantio direto. Escolha das sementes é fundamental para garantir a produtividade da lavoura e finalizamos observando os cuidados na semeadura para garantir uma lavoura produtiva.